Imagina só a cena. Roma, finzinho do primeiro século. Um homem chamado Flávio Joséfo escreve furiosamente em seus pergaminhos. O que a gente vai investigar hoje é um mistério histórico de proporções épicas, focado em um único parágrafo antigo. Um texto tão explosivo que simplesmente mudou a forma como entendemos a história do primeiro século e deu início a uma verdadeira guerra acadêmica que já passa dos 400 anos. A grande pergunta que não quer calar é: estamos diante de um relato histórico autêntico ou da maior fraude literária da era medieval? Esse enigma dividiu historiadores e teólogos em campos totalmente opostos durante séculos. E para entender o motivo de tanta polêmica, a gente precisa voltar lá na origem de tudo. Vamos começar conhecendo melhor o autor por trás de toda essa polêmica, o historiador Flávio Joséfo. A nossa investigação de detetive começa no ano 93 d.C. E olha que detalhe importante, Flávio Joséfo não era cristão, ele era um historiador judeu protegido pelos imperadores romanos. Naquele ano, ele publicou uma obra gigantesca chamada Antiguidades Judaicas. Gente, esse livro é como uma máquina do tempo. Sem os escritos de Joséfo, nós estaríamos praticamente no escuro sobre o contexto político e social em que Jesus viveu. É uma peça absolutamente crucial. Mas aí a gente chega no coração do nosso mistério, o famoso Testimonium Flaviano. No meio daquelas milhares de páginas da obra do Joséfo, tem um parágrafo curtinho que causou o maior alvoroço. A versão em grego que chegou até os nossos dias diz explicitamente coisas como ele era o Messias e que ele apareceu a eles restaurado à vida no terceiro dia. Pensa bem, é um relato descrevendo feitos surpreendentes e uma ressurreição com uma certeza quase dogmática. E é exatamente aí que as bandeiras vermelhas começam a subir para os críticos. Frases como "se é que se deve chamá-lo de homem" ou "ele era o Messias" soam teológicas demais. A dúvida que fica é: por que um historiador judeu que devia lealdade total a Roma escreveria algo que parece uma confissão direta de fé cristã no meio de um documento histórico? Isso nos leva a um impasse histórico gigante. De um lado, tem quem defenda que o texto é um relato judaico totalmente autêntico. Do outro, existe a forte suspeita de que seja uma interpolação cristã. Ou seja, a teoria de que o monge copista, lá pelo terceiro ou quarto século, alterou o texto de propósito para fazer o Joséfo parecer simpático à nova fé. O debate parecia não ter fim, até que a investigação tomou um rumo surpreendente com a descoberta de algumas versões lá no Oriente. Para ter noção do tamanho do problema, dá uma olhada na cronologia da coisa. O original é do ano 93. Aí, séculos se passam até ele ser citado pelo historiador Eusébio no século IV. Depois vem as traduções latinas no século VI, até chegar numa versão árabe lá no século X. É muito tempo e muita mão humana traduzindo e reescrevendo. Mas foi justamente no Oriente que uma evidência de ouro estava escondida. O grande salto aconteceu em 1971. Foi um verdadeiro divisor de águas. Um pesquisador chamado Shlomo Pines trouxe à tona uma paráfrase em árabe, escrita no século X por um bispo chamado Agápio, que a academia tinha meio que esquecido. E o mais chocante, o que Agápio registrou sobre Joséfo era bem diferente daquela versão grega que todo mundo conhecia. Era um texto incrivelmente mais neutro. A grande sacada está numa única palavra. Na versão árabe, não tem aquela afirmação absoluta de que Jesus ressuscitou. O texto usa o termo árabe vakalu, que significa eles relataram ou eles lembraram. Isso muda absolutamente tudo. Mostra que Joséfo não estava atestando um milagre como um fato absoluto, mas apenas fazendo um relato distanciado do que os próprios discípulos andavam dizendo por aí. E essa pista árabe não está sozinha. Temos também o registro de uma crônica do século XII, escrita por Miguel, o Sírio. Na versão dele, a gente lê o seguinte: acreditava-se que ele fosse o Messias. Percebem a diferença? É uma linguagem muito mais pé no chão, muito mais provável para um observador externo da época. Os estudiosos chamam isso de autenticidade parcial. Para amarrar e confirmar tudo isso, a gente vai cruzar essas pistas orientais com as traduções feitas no Ocidente. Enquanto o Oriente guardava essas versões mais contidas, o texto também viajava pela Europa. Nos mosteiros da Itália, como o de Vivarium, monges passavam a vida preservando e copiando minuciosamente traduções para o latim. A transmissão de toda essa história dependia completamente desse trabalho manual e interpretativo durante a Idade Média. E quando a gente coloca os textos lado a lado, a mágica acontece. A versão grega diz ele era o Cristo, mas o texto latino antigo diz credebatur esse Christus, que quer dizer
Acreditava-se que ele era o Cristo. Isso bate perfeitamente com os manuscritos lá do Oriente, o que indica fortemente que o texto original do Joséfo era um relato equilibrado e que as cópias gregas posteriores foram, digamos, turbinadas pela fé de copistas zelosos. Então, depois de juntar todas essas peças, chegamos à nossa conclusão. Afinal, é uma prova histórica sólida ou apenas um enigma? O consenso moderno entre os pesquisadores, como Alice Willey, é bem claro. Uma falsificação do zero é super improvável. A teoria mais aceita hoje, baseada em todas essas evidências multiculturais, é que Joséfo realmente escreveu um relato histórico neutro. Porém, conforme os séculos foram passando, alguns copistas bem intencionados foram amplificando a linguagem para refletir as suas próprias crenças teológicas. O que torna esse documento fascinante é justamente isso. Ele é uma ponte perfeita entre o evento histórico lá na antiguidade e a evolução dos textos. Quando a gente tira os exageros adicionados depois, o Testimonium Flavianum passa longe de ser uma fraude completa. Ele continua sendo um registro histórico independente valiosíssimo, provando que o ponto de partida desse movimento mundial foi real e documentado por alguém de fora daquele grupo. Mas tudo isso deixa no ar uma reflexão provocativa. Até que ponto a história consegue sobreviver intacta a séculos de traduções, cópias e intervenções humanas? É incrível perceber a fragilidade da história e como a verdade precisa navegar pela paixão de quem a escreve. E aí, o que acham dessas versões esquecidas que ajudaram a limpar o texto sagrado? A nossa busca pelas fontes primárias continua, porque nesse enigma a investigação nunca tem um ponto final.